falar de Rio Pomba sem mencionar a banda Santa Cecília. Desde 1933, a banda é a grande referência musical e cultural na cidade. É considerada pela Prefeitura Municipal como um patrimônio cultural. Ela é uma parte da alma de Rio Pomba. A banda Santa Cecília é um exemplo de diversidade. Crianças, jovens, adultos e idosos se reúnem, mostrando que a paixão pela música não tem idade. É um lugar de convivência e afeto, onde amizades são feitas e laços familiares são construídos. Mas a banda Santa Cecília vai além das apresentações. Ela oferece educação musical gratuita para a comunidade, atendendo crianças a partir de 9 anos e adultos de todas as idades. Sua dedicação ao ensino gratuito da arte musical promove a cultura de Rio Pomba e oferece uma nova visão de aprendizado e esperança para o futuro. Por tradição, a banda Santa Cecília está presente nos principais eventos religiosos e cívicos de Rio Pomba, seja na Semana Santa, nas coroações, no dia de São Manuel, no desfile de 7 de setembro ou no aniversário da cidade. Todos se reúnem para ver a banda passar. A banda Santa Cecília não é apenas uma associação musical, é união, tradição e educação. Ela é o coração de Rio Pomba, celebrando a vida e a comunidade através de cada acorde e melodia. Eu comecei aqui na banda Santa Cecília com 14 anos. Aí o meu primeiro instrumento foi um clarinete si bemol. Eu aprendi com o senhor José Esteves. Ele era maestro e professor. Depois eu fui estudar no IFET, e lá no IFET, por ter fanfarra, então não usa muito o clarinete, porque o clarinete não tem uma potência de som muito alta, ela é mais suave. Aí lá eu passei por bombardino si bemol, no IFET, no meu primeiro ano. No segundo ano, no IFET, eu passei por trompete. Aí eu fiquei no trompete, mais ou menos a minha juventude toda, aqui também, né, na banda Santa Cecília. Aí eu tocava na banda, tocava no carnaval, essas coisas. Depois eu saí da banda, que eu tive que ir embora, fui para tocar na banda da Polícia Militar de Juiz de Fora, 2º Batalhão. Lá eu fiz o concurso de sargento músico no clarinete. Aí fiquei lá. Quando foi no ano, nesse aí foi no ano de 85, né? Aí eu retornei para a banda mas durante esse tempo que eu estive fora, eu sempre mantive o contato com a banda, porque os meus professores estavam aqui. E a gente já era amigo, independente de ser professor. Então sempre eu estava lá no batalhão da polícia, mas sempre com um pensamento na banda Santa Cecília. Então eu via umas músicas, eu olhava lá e falava, essa música aqui eu vou levar para lá, vai ficar boa para a nossa banda tocar. Aí eu trazia, aí já era o maestro Genaro Pereira Mendes. Aí quando eu voltei a morar em Rio Pomba, em 1997, aí eu voltei para Rio Pomba em 1997, voltei para a banda. Trabalhava em um bar e vinha aqui, né, morava aqui, tocava com a banda. Depois disso, o senhor Genaro ficou doente, né, o maestro. Foi quando ele me chamou e falou que, olha, eu vou passar a banda para você, que eu estou com problema de saúde. O senhor Genaro, ele foi, no meu ponto de vista aqui da nossa banda, uma pessoa que sabia mais teoria, né? Ele sabia mais teoria musical e divisão de tempos e valores, porque até então a gente tinha uma turma grande que tocava de ouvido.
Então o Sr. Genaro, ele tem essa grande contribuição, foi colocar muita coisa, que o músico tocava uma música de ouvido. Então eu lembro que tinha uma música aquela Cavalgada do Roberto Castro, né? A gente ouvia, no rádio chegava aqui e tocava, mas a gente não sabia os tempos, escrever a música. Aí ele veio, depois que ele pegou, ele mandava a gente tocar, e ele sentava na mesa e ia escrevendo, e ficou hoje aqui muitas músicas, para senão depois, quando aquele músico fosse embora, ninguém tocava. Então a grande contribuição dele, que eu acho, foi nessa parte de teoria musical e na parte também de organização, que ele era uma pessoa muito organizada, né? Ele organizou o arquivo da banda, as músicas. Isso aí foi muito bom, a parte administrativa, entendeu? Dele. E como músico também, né? Ele era um grande trompetista. Por eu ter ido para o quartel, ter sido militar, então eu me identifiquei muito com o Sr. Genaro, porque ele também foi de lá. E muita coisa ele me ensinou. Eu comecei com o José Esteves, mas quando eu fui estudar no IFET, e ele também trabalhava lá, então eu me inspirei muito nele, entendeu? Eu era fã dele, adorava ver ele tocar no carnaval, quando ele tocava na charanga sozinho, só ele sozinho, só a bateria, um monte de bateria, ele tocava o trompete ali sozinho. Eu ficava assim, gente, como que ele consegue dar som, né? Ele sozinho. Aí foi um prazer muito grande depois de ter convivido com ele. As memórias assim, mais antigas que eu tenho da banda são das alvoradas, que a banda fazia as alvoradas sempre nas festividades do padroeiro São Manuel. A gente abria a sede aqui, 3h30 da manhã, 4 horas a gente saía da banda, subia pelo Gordo, naquele bairro lá em cima, e descia tocando até lá passava pela praça e ia encerrar lá no bairro Matadouro. Essa é uma lembrança que eu tenho quando eu era criança, né, adolescente, é coisa muito boa. E quando era 6 horas tinha um café lá. A gente tomava o café. E das coroações também. A gente saía de Rio Pombo para tocar a coroação lá em Guarani. Isso eu lembro, são das mais antigas. Eu sou musicista da banda Santa Cecília desde um domingo de Ramos do ano de 1992. Faça as suas contas, tá? Eu toco saxofone. Eu já toquei saxorne logo que eu entrei para a banda, lá em 92, né? Inclusive aqui nessa foto. Essa foto é de 1992, pelo estado que ela está. Eu toquei saxorne um ano. Em seguida, o meu maestro era o seu José Esteves, tocava saxofone, né, nessa época. E o seu José Esteves me colocou para tocar o sax e é o que eu toco até hoje. Mas eu ensino na banda desde o ano de 2002, desde que o seu Genário ficou doente. E o Gastão, que é o atual maestro, é meu primo, ele pediu que eu ajudasse, porque o Gastão era sargento da banda em Ubá, não podia estar aqui sempre. Então eu estou ajudando, dando as aulas desde 2002. Eu ensino todos os instrumentos, mas o que eu toco é só o saxofone. O meu pai tocava trombone na banda, era trombonista, meu tio, e já falecido também, mas a memória mais gostosa, mais antiga que eu tenho é da Bel criança, acompanhando a procissão com a minha mãe e minha avó, uma de cada lado aqui de braços dados, e rezando, cantando. Quando a banda começava a tocar, eu fugia, ficava lá do lado do meu pai. Aí a banda tocava, terminavam de tocar, meu pai, vai ficar com a sua avó, vai ficar com a sua mãe. Eu andava a procissão toda correndo. Um pouquinho com a minha mãe, um pouquinho com o meu pai, no meio da banda, né? E naquela época eram só homens.
Então, e eu muito pequena também, né? Mas eu sabia encontrar minha mãe de volta, que minha mãe ficava entre as cantoras. Então, eu ia na minha mãe, a banda começava, eu corria para a banda, e isso foi minha infância. Nessa época, o que? Nos anos 90, né? Essa foto aqui é 92, eram só meninos, muitos e muitos meninos. E não tinha menina na banda, nas bandas na região, né? Aí o seu Zé Esteves, na época, conversando com a tia Helena, até mãe do Gastão, do nosso maestro, seu Zé Esteves, a tia Helena, meu pai já havia saído da banda nessa época, mas o meu irmão ainda tocava, meu irmão toca trompete. Apesar de afastado da banda, ele ainda toca. Então, eu já ouvia muito meu irmão estudando em casa, meu pai desde sempre tocando, né? E o seu Zé Esteves teve essa ideia de trazer-nos para começar com as aulinhas, com as meninas. Então fomos eu, a Zilda, irmã do maestro Gastão, a Rosa, que hoje é enfermeira, e a Fernanda, já falecida, infelizmente. 4 meninas. Então nós 4 começamos a estudar no meio dos meninos e em 92 nós começamos nessa função. Aos poucos foram vendo nós 4, né? Aí vieram mais outras 2, 3, a filha do seu Avelino, né? Também chegou a tocar com a gente, e outras meninas foram chegando, mas assim, chegavam, ficavam um pouquinho e saíam. Chegavam, ficavam um pouquinho e saíam. Nós temos uma foto ali de um encontro de bandas lá em Tabuleiro, inclusive, há muitos anos atrás. Nós tínhamos um uniforme de franjinha, de cap, e já era o seu Genário, o seu Zé Esteves já tinha falecido nessa foto. Eu era a única menina da banda. Eu cheguei a ficar quase 2 anos, a única mulher da banda, para você ter uma ideia, né? Isso já para frente, né? Mas cheguei a ser a única mulher. Mas aos poucos, graças a Deus, as garotas foram chegando. Chegava mês de maio, eu vinha aqui para a praça para me ver a banda aqui tocar. Porque eu toda a vida, falo com sinceridade, Deus da roça, toda a vida gostei de música. Aí, lá, igual eu acabei de falar, né? Lá um dia, já tinha muito tempo que eu estava aqui, morando na cidade. Aí eu estou ali para assistir a banda tocar. Aí o falecido Joaquim Rocha chegou perto de mim, ficou me olhando, não falou nada não, ficou me olhando. Aí depois o cara que ia tocar o instrumento tinha problema de coração, e ele estava com problema. Aí virou para mim, voltou para perto de mim e falou assim: você vai ser meu bombeiro. Eu ainda ri, achei graça. Quando ele falou bombeiro, eu falei, se eu servir para carregar menos água, os músicos, para trazer efeito, a bobiça, para trazer efeito na banda. Só falou assim, você vai ser meu bombeiro. Eu lembro que ele falou assim, na hora que ia começar, ele falou comigo assim, olha, na hora de começar, eu te dou um sinal e você vai fazer assim, assim, assim. Aí quando as meninas formou, aí todo mundo pegou os instrumentos, ele veio com um bombo, que está lá no canto, ó. Veio com um bombo e falou assim, você vai pegar o bombo. Ele falou, me chamou de bombeiro, ele veio me dando instrumento, aí ele me explicou como fazia, aí uma perninha começou a tremer, né, que é lógico, bobo lá no meio do mato, aí deu sinal, quando chegou na porta da igreja, tocamos, parou a música, aí eu perguntei assim, Joaquim, eu posso ir embora? Doido para ir embora.
Será que posso ir embora? Eu falei, não, nós vamos tocar ainda. As meninas acabou de coroar, não vamos tocar. Aí deu um bocadinho que tornei perguntar a ele, posso ir embora? Eu falei assim, não, nós não vamos tocar mais, fomos só a barraca. Mas na barraca, deu tudo certo, que ele mexeu com a minha veia, tocar samba. Aí eu falei, aqui ainda todos os casos, está dentro de casa, né? Aí ele tocou, aí quando parou, ele falou, não, você não precisa levar o instrumento lá não, nós levamos o instrumento. É ali para baixo, ali que ele disse do ginásio. Aí no outro dia eu vim cá para ver a banda tocar. Isso já foi no dia 13, esse dia foi no dia 13, eu estava esquecendo de falar o dia, que ele me botou como bombeiro. Aí eu vim, estou vendo a banda tocar. Aí quando terminou o toque nesse dia, nesse segundo dia, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, quando terminar o mês de maio, se você quiser ir lá na sede, você vai lá. Aí passei uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Falei, eu vou lá. Aí vim, desci, cheguei, parei na porta, a banda tudo bagunçado, coitado. Aí o bombeiro não chegou, Aí, mandou tocar, pegar o bombo, aí comecei a bater, do bombo passei para tarol, de tarol passei para o prato e fui embora. Aí a hora que eu comecei a entrosar no meio da banda, eles falaram comigo assim, olha, pegar uma procissão em frente à igreja da Matriz e levar lá na estação. Rapaz, me deram uma calça branca, um sapato e uma camisa. Aquilo quando eu parei, e na época que eu entrei, tinha 7 trombonistas. E me colocaram no meio dele. Aqui eu tremia, rapaz. Será que eu estou dando a melodia certa, que está encaixando ali com eles? Um sufoco, rapaz. Mas aí deu para vencer. É a época quando nós toca, está chegando o mês agora, São Manuel, que é o padroeiro da cidade, né? A gente sai de madrugada fazendo alvorada, praticamente acordando as pessoas com barulho, acho que isso é... Mas mesmo assim, você vê que as pessoas gostam tanto que eles acordam e chegam na janela. Chega na janela, dependendo de algumas famílias, a gente chega, tem família que às vezes já oferece até café para a gente. Atualmente eu toco trompete, mas quando eu ingressei na banda, que eu era criança, adolescente, o primeiro instrumento que me foi dado foi o saxorne. Aí depois do saxorne eu aprendi a tocar clarineta, aí eu toquei clarineta durante um tempo, aí depois eu comecei a tocar o sax alto. Aí depois do sax alto eu toquei o sax tenor, e aí eu fiquei um tempo afastado da banda, na minha juventude. Aí quando eu retornei para a banda, que eu já tinha uns 25, 26 anos, aí o Gastão me deu um sax alto para me tocar. Aí eu, no meio assim desse período, eu fui e comecei a tocar o trompete, que era um instrumento que eu não sabia tocar ainda. Aí é o que eu tenho tocado até hoje. Quando eu comecei a aprender aqui, eu aprendi com o Genário, e aí eu até me surpreendi, porque eu aprendi muito rápido. O jeito que ele ensinava era muito objetivo, muito rápido, e aí dentro de 2 meses eles já me deram o instrumento, e algumas semanas depois já me colocaram na rua para tocar junto com a banda. Apesar de eu não saber muito bem o que eu estava fazendo, já comecei a participar da banda. O impacto da banda na cidade é o impacto cultural, porque esses instrumentos que a gente utiliza aqui, eles são instrumentos que alguns já têm 1 século, 2 séculos, 3 séculos, eles fazem parte de uma tradição europeia, foi desenvolvida na Europa, né, desses instrumentos de música, o jeito que a música é escrita também é tudo uma cultura europeia, e aqui no Brasil ela se misturou com as músicas africanas, músicas indígenas e tal, e surgiu a cultura brasileira. Então eu acredito que
A banda é um jeito de você mostrar para a cidade, para os jovens da cidade, essa cultura centenária, de centenas de anos. Os grandes compositores da música, todos eles comporam para algum instrumento, seja um violino, um saxofone, um trompete. Então, eu acredito que essa parte cultural, a banda é muito importante para resgatar a alta cultura da cidade. Porque hoje em dia as pessoas estão muito perdidas numa cultura de música de massa, músicas feitas para vender. E a banda, essa cultura que a gente tem aqui, ela estimula a criança a ser mais inteligente, as crianças que tocam vão melhor na escola. E também pela ordem da cidade, é uma cidade que tem uma banda, a igreja, quando tem uma banda na procissão, isso torna a procissão mais solene, as pessoas se sentem mais impactadas pelas sensações que elas têm ali durante a procissão, durante a prática religiosa. A banda eu já conheço desde criança, né? Desde criança já tem parente que já frequentou, já tocou na banda, tem foto do pessoal aqui, tios, primos que já frequentaram a banda, já participaram fluente da banda. E desde criança eu venho conhecendo a banda nas procissões, toques assim das escolas e da rua mesmo, assim, 7 de setembro, carnaval. Sempre a banda tá ativa e tocando, né, para a população de Rio Pomba. O significado para mim, além de ser importante, é bem interessante porque essa banda Santa Cecília de Rio Pomba ela é tradicional, né, não só na cidade, mas também ao redor da cidade, né, nas cidades vizinhas, pelos antepassados que eu já escutei, né, o pessoal contando, o pessoal que já frequentou, que frequenta a banda até hoje, que ainda tem um pessoal mais antigo, né, que a banda é tradicional. Principalmente nos encontros de banda, todo mundo ficava esperando a banda Santa Cecília de Rio Pomba tocar, porque era e ainda continua sendo uma banda tradicional. Vai completar agora em setembro de 2024, né, 2 anos apenas que eu estou na banda. Mas nesses 2 anos, quase que 1 ano eu fiquei na parte teórica, né, na minha época ainda era a professora Bel. Aí o maestro da banda, o Gastão, veio aqui na banda, perguntou se alguém tinha interesse já de pegar algum instrumento para ajudar a banda, para tirar algumas notas nos instrumentos, que a pessoa, lógico, não ia saber tocar, mas eram os instrumentos que estavam com mais necessidade no momento na banda. Como eu vim com o intuito de aprender e ajudar a banda, aí eu levantei a mão, falei que queria que para mim qualquer instrumento estava bom e tal. Ele me deu um instrumento, aí comecei a tirar umas notas e ele já me passou para ensaiar com a banda para ajudar ali um pouquinho, fazer só algumas notas, 1 nota, 2 notas, mas já para dar um pouquinho de som mais para a banda. Então nesse meio tempo de 1 ano eu fiquei em teoria e um pouquinho de prática nas quarta-feiras, que é o ensaio da banda com o pessoal que já toca mesmo, e na terça-feira é a aula teórica. Mas aí a parte teórica agora eu já terminei. Agora eu já estou mais na prática e praticamente já estou vindo mesmo só no ensaio. Eu vou no ensaio com a turma da banda e já participo com eles na rua, de procissão, já toco algumas músicas, não todas, vai demorar um pouquinho, porque não é assim, não é difícil, mas também não, né, tem pouco tempo que eu estou na banda. Tem que ter um pouquinho de força de vontade também, treinar um pouco em casa, mas agora eu já faço só mesmo parte do pessoal do ensaio, que é na quarta-feira. Só que quando o pessoal tem alguma disponibilidade, igual o maestro, tem o Jorge também, Zé Maria, o Cauã, o pessoal vem comigo fora do dia do ensaio para me passar algumas notas, algumas técnicas, né, que eu ainda não sei, para me melhorar. Me apresentaram a banda, minha tia me apresentou a banda, me trouxe para cá. Na época, primeiramente em 2014, minha tia me trouxe e desde então eu fiquei. A primeira recordação foi encontro de bandas que eu fui, que eu ainda não era musicista da banda, que foi em Aracitaba, que eu fui como acompanhante, no caso da familiar que está aqui na banda. Eu
considero algo muito importante. Assim, uma opinião pessoal minha, porque eu gosto muito de música. Então, a gente vê isso nas apresentações que a gente faz na rua, porque muita gente gosta, muita gente grava, muita gente está ali presente com a gente mesmo. Minha percepção, a música, na verdade, todo mundo gosta de música. Existem vários gêneros musicais, estilos musicais, então eu acho que todo mundo escuta música. E aqui a gente tem uma variedade musical muito grande, que a gente não fica só num estilo. A gente toca diversas músicas, diversos tipos musicais. Então, assim, a pessoa olhar e, eu não gosto de tal estilo de música e tudo mais. A gente sempre se encontra em algum estilo de música aqui dentro. O maior impacto da banda é proporcionar, às vezes, uns momentos de felicidade para as pessoas através dos acordes musicais das músicas. E não deixar cair as tradições, tanto religiosas, quanto a execução dos hinos religiosos, o hino do padroeiro, o hino Nossa Senhora Aparecida, como também nas solenidades cívicas, 7 de setembro, aniversário da cidade. Então eu acho que a banda tem essa contribuição de não deixar essa memória cair no esquecimento. E além também de ensinar os meninos que entram, os adolescentes, condutas, porque além do cara ser o músico, a gente procura ensinar também conduta de ser humano, ser uma pessoa melhor, respeitar o próximo. Eu acho que, por exemplo, quando a gente entra, as primeiras músicas que a gente toca, os primeiros encontros de banda, são muito emocionantes para a gente tocar. E no meu caso, eu emocionei muito também, como passei a ser maestro, quando você vai numa procissão do Santíssimo, que tem aquela parte principal, que tem a bênção, aí o padre manda uma pessoa te falar que na hora da elevação do Santíssimo, a banda toca o hino nacional, aí a gente fica meio emocionado, bastante emocionado. Fazer parte da família Santa Cecília é uma coisa muito boa, porque a gente considera todos aqui uma união, uma grande família. E desde que eu entrei até hoje, graças a Deus, só tem os momentos bons, entendeu? Eu achava que eu sou apaixonado pelo Vasco, mas eu senti que eu já gosto mais da banda do que do Vasco, entendeu? Porque esse domingo eu deixei de ver o jogo do Vasco para ir tocar com a banda lá em Juiz de Fora, numa procissão. Música é a arte de manifestar a nossa alma através dos sons. Então eu acho que é isso, quando falam assim, nossa, a Bel é tão leve, vem para a banda também, vem aprender música. Dizem que ler é voar, eu já falo que tocar é voar. A banda de música, enquanto nós estamos aqui na escola, estudando, lendo as partituras, porque quando a gente está aqui dentro, a gente não toca de ouvido, nós tocamos lendo. Então, enquanto nós estamos aqui lendo, a nossa cabeça está na partitura. Não tem lá fora, não tem conta, não tem marido, não tem preocupação com trabalho, enquanto nós estamos na banda, a nossa cabeça é focada ali. Qualquer lugar, isso eu falo com os meus alunos há 22 anos. Ano passado eu deixei para a Raquel, o Cauã está ajudando nas aulas, mas esse tempo todo que eu dei as aulas, eu falava, pessoal, usar o uniforme da banda é o maior orgulho. Você vai morar no Japão, você vai saber tocar. Lógico, a letra é diferente, o alfabeto é diferente, mas a partitura musical é igual. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai saber tocar um instrumento. E eu acho que isso impacta muito na vida da cidade,
pelo fato de tirar as pessoas da bebida, das drogas, do caminho errado, como eu dizia antes, enquanto a gente está aqui, a nossa cabeça está aqui. E abre portas para outras coisas, né? O fato de estar na banda e você vai criando uma carinha de pau, assim, de tocar em qualquer lugar, aí você acaba indo parar num palco, num casamento, né? E eu acho que é isso. A vida inteira eu via as meninas coroando, a banda indo tocar para as meninas, né? E eu nunca tive coragem de coroar, imagina. Ia vestidinha de anjinho para a igreja, mas subia um degrau a mais, nem pensar. E eu acho tão lindo, eu acho muito, muito, até hoje, emocionante, nós levarmos os anjinhos para coroarem, levarmos as menininhas para a igreja para coroar. Elas ficam encantadas olhando para trás e olhando para a banda, né? E tem umas que fazem assim, mas acham lindo e vão. Então eu acho que um dos momentos que mais marcou foi a vida inteira levar os anjinhos para coroar. Eu gosto muito dos toques de São Manuel. Eu incomodo muito o São Manuel, sabe? Eu peço muito a ele paciência, eu peço muita coragem, né? O padroeiro da cidade, o nosso padroeiro. E converso muito com Santa Cecília, nossa querida padroeira da música e dos músicos, né? Então, desde sempre, a minha paixão pela banda, as procissões que nós fizemos de Santa Cecília. Então, é uma coisa assim que sempre me tocou, mas da banda só tem coisa boa. Minha vida é essa banda, mesmo.